Olá pessoal, seja muito bem-vindo a esse vídeo e hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre um princípio simples, mas extremamente poderoso que pode transformar a forma como você lida com o vício em pornografia, que é o conceito do só por hoje. Você certamente já deve ter ouvido essa expressão. Esse princípio é amplamente utilizado nos grupos dos alcoólicos anônimos e narcóticos anônimos. E faz parte do processo de recuperação de muitas pessoas que estão aqui lutando contra vícios, de uma maneira geral. Sobretudo o alcoolismo, pessoas que têm vício em trocas. Mas o mesmo princípio aqui para o conteúdo adulto. Então o só por hoje, que é um lema que eles se utilizam, é muito eficiente. Eu quero tratar um pouquinho com vocês sobre isso nesse vídeo. Pessoal, o lema só por hoje nos lembra que a recuperação não precisa ser vista como uma batalha gigantesca que ficamos faturar para sempre, entende? Ao invés disso, você pode focar em apenas um dia de cada vez. Então eu quero que você pense sobre isso. Você não precisa se preocupar hoje em vencer o vício para o resto da sua vida. Apesar de ser a sua intenção, tudo que você precisa é vencer hoje. Então quando a gente olha para o hoje, o peso da recuperação fica muito mais leve, fica muito mais gerenciável, compreende? Então, nos grupos de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, esse conceito anda lado a lado com os 12 passos. O que seriam os 12 passos? É uma série de princípios espirituais e práticos que orientam as pessoas a se livrarem dos seus vícios. E é muito utilizado nessas reuniões que tem, de quem sofre com alcoolismo, com as trocas. E o foco está sempre no presente, no dia de hoje. É muito aprofundado para eu falar cada passo aqui, mas eu vou esmiuçar alguns passos que eu considero pertinente e falar um pouquinho sobre eles. O primeiro passo, por exemplo, fala sobre admitir que todos nós somos impotentes diante do nosso vício. E no caso do vício em conteúdo adulto, isso significa reconhecer que sozinho você pode estar lutando para controlar os seus impulsos, mas você é impotente, você precisa de ajuda. Você é vulnerável diante desse conteúdo. Então admitir a própria impotência é fundamental. E os 12 passos funcionam tão bem justamente porque seguem uma linha. Porque não se trata apenas do comportamento externo, mas também trabalham a mente, as emoções por trás desse comportamento, entende? A nível mais profundo. E no vício em pornografia, pessoal, muitas vezes a gente se depara com a vergonha, com a culpa, com a ansiedade, ou seja, com uma fuga de emoções difíceis. E os 12 passos guiam o sujeito por um processo de aceitação, de perdão, de ação de uma maneira mais consciente para tratar essas feridas emocionais. Mas para isso você precisa reconhecê-las, né? Admitir a própria impotência, né? E qual preconiza o primeiro passo. Um outro passo que eu gosto bastante é o de entregar a sua vontade e a sua vida ao cuidado de algo maior que você. E aqui eu não estou falando necessariamente de religião, mas de reconhecer que há forças fora de nós, seja na comunidade, seja um grupo de apoio, uma força espiritual, né? A gente sabe que espiritualidade não é religião, que pode justamente te ajudar a enfrentar o que parece hoje impossível de você estar lidando com isso só.
Então, na recuperação do vício, isso pode significar que você se permite receber ajuda, seja através da terapia, grupos de apoio, ou até mesmo conversando com um amigo da sua confiança, a sua parceira, o seu amigo, um parente, um familiar. Mas o grande poder dos 12 passos e do Só por Hoje, pessoal, é que eles nos lembram também de focar no momento presente. Então, se você está lutando com o vício, pode parecer esmagador você estar ali pensando em um futuro onde esse tipo de conteúdo não faz mais parte da sua vida, entende? Então, o medo do fracasso pode acabar te paralisando. Mas e se você decidir que só por hoje você vai resistir? Só por hoje você vai praticar o autocontrole? Só por hoje você vai cuidar da sua saúde mental? Você vai fazer escolhas mais amadurecidas, melhores? Então é por isso que os 12 passos nos ensinam sobre a importância de você entender que a recuperação acontece dia após dia, em pequenos atos de força e coragem. Você não precisa estar ali derrotando o vício de uma vez por todas. Você pode vencê-lo hoje. E em relação a amanhã? O amanhã? Amanhã será um novo dia com novas oportunidades, com novas questões, diante de uma incerteza que você não tem controle. Tem um outro passo, que é o passo 4, que eu acho muito interessante também, que é o de fazer um inventário moral a seu próprio respeito. E isso é muito importante quando se trata especialmente aqui do vício em conteúdo adulto, porque muitas vezes, pessoal, o vício é uma resposta a sentimentos de vergonha, rejeição, solidão. Então, quando você faz esse inventário moral, essa autoanálise, você começa a identificar melhor esses sentimentos de uma maneira honesta, sem máscaras. E ao se trabalhar neles, você tira o poder que eles têm sobre você. Então, quando você se torna consciente das suas feridas emocionais que estão ali, digamos, alimentando o seu vício, você pode finalmente começar a tratar isso, entende? Há um outro passo que eu acho interessante de ser aqui, que é o passo 9, que fala sobre reparar os danos causados aos outros em relação ao vício que você teve. E por que isso é importante? Porque o vício em conteúdo adulto, por exemplo, afeta relacionamentos, afeta a autoimagem, afeta a maneira como você vê a si mesmo e ao mundo. E quando você está ali reconhecendo os danos e busca reparar isso, você não está apenas se redimindo, mas também se fortalecendo para seguir em frente, sem a pacagem emocional que alimenta o vício, sem a culpa. Então, quem você feriu? A quem você acredita que você deve se reparar? Mas muitas vezes esse perdão a outrem começa pelo perdão e amor a si mesmo. Mas você pode fazer esse movimento. A quem você precisa liberar perdão? A quem você precisa começar a refletir sobre a possibilidade de você escrever uma mensagem? É um seu familiar? Ainda que não tenha necessariamente sido essa pessoa afetada pelo seu vício, mas quem você precisa, ao seu ver, diante do seu comportamento, porque o vício traz muitas coisas ruins, né? Alimenta o que a gente tem de pior. A quem você acha que você precisa dar um passo e fazer uma ligação, tentar se aproximar? Às vezes isso não é possível, depende muito da sua realidade. Mas até que ponto o orgulho também está te impedindo? Até que ponto isso realmente vai te ajudar no tratamento? Faça essa reflexão, sabe? Eu sempre recomendo que você, se você, por exemplo, tiver um familiar, que você tiver muita essa questão de ressentimento, pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, escreva uma carta.
escrevendo seus sentimentos, tentando liberar esse perdão, ainda que você nunca envie. Faça esse exercício. É muito mais fácil você fazer isso diante de você mesmo. Não necessariamente você vai entregar. Você pode ensaiar uma conversa. Então, para finalizar, pessoal, a beleza dos 12 passos, eu peço que vocês leiam mais sobre isso, né? Senão o vídeo vai ficar muito longo se eu esmiuçar cada passo aqui. Preconizam que isso não é um processo rápido e mágico. Isso vai exigir de você tempo, paciência, reflexão. E aí é que entra o Só por Hoje, né? Que é o princípio que eu quero trazer nesse vídeo aqui. Que você precisa alimentar. Todos os 12 passos meio que seguem esse princípio do Só por Hoje. E quando você começa a se comprometer com hoje, você está se dando a chance de crescer e superar o vício de uma maneira gradual, de uma maneira sustentável. Entende? E muitos até mesmo recomendam, você pode ir parando aos poucos. Tipo, se você acessava, sei lá, 10 vezes por dia, 5 vezes por dia, você pode acessar menos vezes até cortar totalmente. Eu particularmente não me utilizei disso, né? Quando eu estava no vício, eu tentei isso, não funcionou comigo. Eu sou muito mais um processo de reflexão em relação a essa área da vida, em relação a algo de fato terapêutico, né? Esse aspecto da redução de danos faz muito mais sentido quanto é um aspecto orgânico como álcool, trocas. Mas até mesmo diante disso há muita discussão nesse sentido. Há quem se beneficie disso, mas eu acredito que a pessoa tem que ser radical em relação a realmente cortar isso, mas ser leve também, né? E aí entra o Só por Hoje, entra o aspecto de você se recair, não se tratar como um ditador por isso. Recaídas acontecem em qualquer tratamento, até que elas diminuam e percam totalmente a sua força. Então você precisa ter essa dualidade, desse equilíbrio nesse sentido. Então viva um dia de cada vez. Isso vai se tornar para você algo muito mais leve, né? Não é à toa que o nome já fala presente, isso é um presente. Entende? Você precisa perceber a graça do presente, né? Diante dessa correria do dia a dia, né? Começar a praticar a meditação Mindfulness, tem várias meditações aqui no YouTube. Tirar um momento ali do dia a dia para você silenciar, colocar uma musiquinha mais suave, uma música instrumental, fazer uma autoanálise, passar a escrever mais sobre o que você está percebendo a nível emocional, né? Que aqui entra o quarto passo que eu falei no vídeo, que é o inventário moral, entende? Então, esse vídeo de hoje foi mais para trazer esses princípios. Na minha comunidade Despertar, eu me aprofundo de uma maneira geral em cada um desses pontos. Eu também faço uma reflexão em relação às áreas da sua vida de um modo bastante terapêutico. Então eu peço que você saiba mais a respeito da minha comunidade de Despertar aqui embaixo e conheça meus outros serviços também. Eu vou deixar aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Não esqueçam de deixar o seu like, porque isso me apoia bastante. E espero vocês no nosso próximo vídeo. Até mais.